Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde no Nós, a Europa. Boa tarde. Boa tarde, Dona Marta. Hoje vamos começar por falar de um relatório recente sobre o Estado de Direito, que aliás é a base sobre o qual assentam os fundamentos da União Europeia. Exatamente, é a tradução dos valores europeus, quer seja nos domínios sociais, na coesão, na igualdade, na estabilidade, na competitividade. Portanto, a Europa sem direitos fundamentais não existe, nem democracia existe. E, portanto, os cidadãos e as empresas esperam da União Europeia a defesa do Estado de Direito como uma forma de funcionar no mercado e assegurar de uma forma justa todo este espaço europeu. E este relatório olha para os Estados-membros e faz uma apreciação. De per si, portanto, faz uma apreciação no seu conjunto, mas faz também uma apreciação Estado a Estado sobre aquilo que evoluir e sobre as recomendações. Portanto, é um relatório longo. Sim. Portanto, para alguns Estados-membros houve progressos, noutros nem tanto. Noutros nem tanto, não é? No nosso caso até houve progressos, embora também haja recomendações. Sim. Todos têm recomendações. Sim. Eu penso que o que tem menos recomendações, lido assim transversalmente o relatório, porque ele é longo, é o Luxemburgo. Portanto, tem menos recomendações, embora também tenha algumas. Vamos aqui focar a alguns Estados-membros, não todos. Comecemos pela França. Foi indicado que a França deve concluir os seus projetos de digitalização dos processos judiciais e deve também pugnar para uma maior transparência no que se refere à propriedade dos meios de comunicação social. É um assunto que já ouvimos falar longamente e que continua por resolver no caso francês. Relativamente à Hungria, umas recomendações mais longas, digamos assim, melhorar a transparência na atribuição dos processos aos tribunais húngaros. Portanto, também já não é uma situação nova. E introduzir medidas que permitam reforçar a independência do órgão regulador da comunicação social. Além disso, uma recomendação muito forte para assegurar que não existam obstáculos que dificultem o trabalho das organizações da sociedade civil. Portanto, aos ONGs nós temos visto, revogando inclusivamente, pede a União Europeia, legislação existente que incapacitam o trabalho deste tipo de organizações. Quanto à Espanha, temos uma recomendação para reforçar o estatuto do Procurador-Geral e não fazer coincidir o período do mandato deste Procurador com o período de mandato do Governo, que normalmente há estas coincidências por causa das nomeações, sabemos nós. E que dê continuidade ao procedimento de aprovação da legislação sobre grupos de interesse. Grupos de interesse aqui são os designados, em termos de Europa, lobbies, que existem nos mais diversos, no bom sentido, nos mais diversos países europeus. Mas que influenciam, nós sabemos que sim. Mas o que se pede é que torne o registro público da existência desses lobbies, quem são e como são, portanto, para divulgação perante os cidadãos, portanto, quem quiser consultar. Esta mesma recomendação é aplicada a Portugal, como veremos. Sim. E, além disso, no caso espanhol, pede à União Europeia para impulsionar o processo legislativo com normas de declaração patrimonial e dos conflitos de interesse dos órgãos da administração pública espanhola. Portanto, também é algo que nós conhecemos bem. No caso de Portugal, apesar de reconhecer alguns processos significativos e alguns progressos nesta matéria, recomenda intensificar a eficiência do sistema judicial, como nós sabemos, em particular no que se refere ao trabalho dos tribunais administrativos e dos tribunais fiscais. Também há alguma atenção no que se refere à adequação da legislação processual para processos de pena, principalmente penas mais graves e mais complexas. A adoção também da publicação dos lobbies e dos conflitos de interesse, portanto, e torná-la pública também é recomendada a Portugal. Portanto, tal como Espanha. Tal e qual como Espanha, e também concluir as reformas destinadas
à transparência de todo o processo legislativo português. Portanto, algo que também nós conhecemos. Falemos então agora das previsões para a Eurozona em 2026, portanto já o próximo ano. Próximo ano. Foram emanadas do Eurogrupo, um organismo de coordenação das políticas económicas europeias, onde têm assento os ministros das Finanças dos vários Estados-membros que compõem a zona euro, neste momento 20 dos 27 Estados-membros. Analisou as dívidas e as previsões para 2026 e estima que se coloquem em termos médios à volta dos 90% do produto dos países. Embora há países com mais dívida do que outros, nós sabemos, Portugal não está na situação pior, pelo contrário. Indicou também o Eurogrupo que os investimentos continuarão a ser fortes, em 2026, muito impulsionados pela concretização do último ano dos planos de recuperação e resiliência, e a inflação deverá rondar os valores médios dos 2%. Portanto, o Eurogrupo não prevê grandes alterações. Sim. Foi nesta reunião que foi reeleito o presidente do Eurogrupo. Sim, reeleito, é o terceiro mandato, são mandatos de 2 anos e meio. Foi reeleito, começa em funções no próximo dia 13, portanto, domingo. Havia outros 2 candidatos que desistiram à entrada da reunião, um deles era espanhol, pronto. Já tivemos lá um português, como nós sabemos. Agora é o senhor que é Ministro das Finanças da Irlanda, e essa eleição foi por consenso entre os pares. O Eurogrupo também decidiu que a Bulgária, portanto, um Estado-membro recente da União Europeia, entrou em 2007, passa a fazer parte da Eurozona a partir de 1 de janeiro de 2026. Porque nem todos os Estados-membros da União Europeia fazem parte da Eurozona. Não, isso? da moeda única. Da moeda única. Não fazem. Portanto, vai ser melhor nós dizermos os 6 que estão que fora. Agora ficam de fora. Portanto, depois de entrar a Bulgária, ficam fora 6. A Dinamarca, desde logo, porque tem uma cláusula de opting out, portanto, firmada na altura, em 1992, quando foi a aprovação do Tratado de Maastricht, portanto, exclusão. Os outros, potencialmente, podem entrar desde que reúnam as condições. Claro, desde que reúnam as condições. E o caso da Suécia, da Polónia, da República Checa, da Hungria e da Roménia. São os restantes Estados-membros. Para que a Bulgária conseguisse entrar, foram aprovados uns atos legislativos e a proposta da Comissão da taxa de conversão, nós ainda nos devemos lembrar da taxa de conversão do escudo para o euro, portanto, entre a moeda europeia, que é o leve que significa leão, em relação ao euro. Portanto, são 6 dígitos, nós também ainda nos lembramos dos 6 dígitos, vamos abreviar, representa 1,956 leves por 1 euro. Portanto, é esta a taxa de conversão. Outro tema tem a ver com uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de condenação à Rússia. Porquê em particular? Por causa dos acontecimentos recentes e mais antigos, o Tribunal Europeu responsabiliza a Rússia pela violação dos direitos humanos na Ucrânia de forma generalizada e flagrante já desde 2014. E também considera o Estado russo responsável por ter abatido em 2014 o avião das linhas aéreas da Malásia, que fazia o voo entre Amsterdão e Kuala Lumpur e que transportava muitos cidadãos europeus, no caso, os cidadãos dos Países Baixos. A Rússia recusou-se, na altura, a participar nas investigações internacionais, tendo difundido informações que foram consideradas pelo Tribunal como falsas sobre as ocorrências da queda do avião. O Tribunal também indica que o Estado russo deve libertar as pessoas que se encontram em território ucraniano de ocupação russa. Pede a sua libertação. E também pede que se iniciem mecanismos para que as crianças adotadas à força pela Rússia voltem a reencontrar as suas famílias, os sobreviventes das suas famílias de origem, provocando assim e promovendo a reunificação familiar. Uma decisão unânime. Unânime, 17 juízes votaram todos a favor e até declararam não encontrar precedentes na história recente, desde que foi
criado o Conselho da Europa em 1949, destes factos que considera, segundo as suas palavras, abomináveis do Estado, contra o Estado ucraniano, pondo em questão a sua independência e o seu direito de existir, e considera isso uma ameaça à coexistência pacífica da Europa. Esta decisão importante em termos internacionais, em termos práticos, não tem grandes repercussões, porque a Rússia foi excluída do Conselho da Europa em 2022, quando começou o conflito, mas tem esta posição de um tribunal que é considerado e reconhecido a nível internacional. Falemos do próximo quadro financeiro plurianual. Há já um primeiro esboço que será apresentado em breve, na próxima semana. Na próxima semana pela Comissão Europeia. Do esboço fazem parte o seu montante previsto de 1,2 bilhões de euros, ou seja, nunca se atingiu este montante. Muitos zeros. Muitos zeros, bastantes zeros. Além disso, temos que relembrar o relatório Draghi, em que Draghi afirmou que existe um déficit de investimento de 750 mil milhões de euros por ano. Há que encaixar, digamos assim, entre aspas, no orçamento plurianual europeu, além do compromisso com a prontidão 2030, o Rearme Europa, de 800 mil milhões nos próximos anos. Este início de negociações, de que a Dinamarca já disse que ia tentar reestruturar até dezembro, portanto, durante a sua presidência rotativa, mas que irá durar certamente largos meses. Sim, largos meses. Largos meses, talvez uns 2 anos. Há 2 anos. São as expectativas. Estamos a falar de um orçamento para um período que é de 2028 a 2034. Normalmente é o quadro plurianual de 7 anos que são negociados. Habitual. Embora o período, enfim, já falamos, pode estar em causa. Há aqui 5 apontamentos que nós podemos aqui brevemente referir. Os valores e o financiamento deste orçamento. Os valores são elevados e os Estados-membros têm que contar que a partir de 2028, que é exatamente quando começa o quadro, terão que devolver os fundos de recuperação do Covid. E, portanto, se para alguns Estados, e os montantes são elevados de devolução, se alguns Estados, enfim, será mais fácil, para outros com déficits elevados. E não são quaisquer Estados. Sim. O caso de uma França, o caso de uma Itália. A Alemanha não tem um déficit tão elevado, mas tem a Polónia, tem a Bélgica e tem um país que normalmente causa entraves, que é a Hungria. Portanto, essa devolução, juntamente com as negociações do quadro, será de certeza um problema de fricção. De onde virão as fontes de financiamento? Uma das possibilidades é aumentar a participação dos Estados face ao seu rendimento nacional, que agora é à volta de 1,1, 1,2. Será difícil chegar a aumentar os valores. Nem todos os Estados estão de acordo. Tributar os cidadãos. Também se falou nisso. Ou então as empresas. Já se viu que isso ficou suspenso, é difícil. Tributar as emissões de carbono, uma das hipóteses. Portanto, os impostos serão uma possibilidade. Veremos, portanto, só isso já tem muito que discutir, muito tema. Muito tema. Uma outra questão é a coesão e as reformas e a defesa. O Fundo de Coesão, que representa 1/3, à volta de 33% do atual quadro, destina-se, como nós sabemos e muito bem, a apoiar as regiões mais desfavorecidas. A intenção agora neste novo quadro seria reequacionar o modelo aplicado ao Covid, ou seja, associar reformas nos países com os investimentos e com a libertação de fundos e fazer uma maior ligação entre Bruxelas e as capitais europeias. Ou seja, as regiões não ficarão contentes certamente nesta matéria e vai reduzir o poder. Não é? É centralizar muito, vai reduzir o poder negocial das regiões, e as regiões já reclamaram quando foi o caso da pandemia. A política agrícola comum, também normalmente com uma dotação muito forte, também representa cerca de 1/3 do orçamento. A política agrícola comum é polémica, nós sabemos disso, e principalmente porque estão aqui inseridos, para já o orçamento da política agrícola comum tem vindo a diminuir ao longo dos anos, e estão aqui inseridos 2 países fundamentais. Nós vemos como foi
a questão dos agricultores, que é o caso da França e da Polónia. São pesos importantes, além da Alemanha, que também tem um peso importante aqui nesta fatia do orçamento. O Fundo de Competitividade do relatório Draghi, portanto, o tal investimento que falámos há pouco, penso que todos os líderes europeus e todos nós concordamos maior investigação, maior ligação das universidades às empresas, nova geração de empresas, a inteligência artificial. Agora, daí a concordar com maior dotação orçamental, com as implicações e os impactos que isso tem, com a alteração dos problemas existentes, vai uma grande distância. Maior flexibilidade do orçamento, é o último ponto que vamos aqui falar. Implica transferir mais poderes para a Comissão. Nem sempre é bem visto. Nem sempre os Estados o permitem. Diminuir o prazo, porque os orçamentos são muito voláteis e os acontecimentos muito rápidos. E, portanto, a adaptação do orçamento à realidade, em 7 anos, as previsões não são sempre, e nós vimos agora, já não tem nada a ver o orçamento que está em vigor com a situação atual. Portanto, diminuir o prazo de 7 para 5 anos, penso que é uma proposta que está em cima da mesa. Agilizar a execução orçamental, fazer, portanto, a tal transferência de poderes para a Comissão Europeia. Também não será um caminho fácil, mas, enfim, está em cima da mesa no tal draft que a Comissão irá apresentar na próxima semana. Doutora Ana Rita Barros, outro tema tem a ver com decisões que foram conhecidas ontem e que também se ligam à reconstrução da Ucrânia, uma vez terminado o conflito com a Rússia. É a 4ª reunião sobre esta temática. Ocorreu em Roma, muito participada, a mais participada de todas, 3.500 participantes, 100 delegações oficiais e 2.000 empresas para reconstruir a Ucrânia. O Banco Mundial, segundo os dados mais recentes, estima que sejam necessários 447 mil milhões de euros para os próximos 10 anos para a reconstrução da Ucrânia. Portanto, um investimento enorme. A União Europeia propôs ontem a criação de um fundo de capital a nível internacional para apoiar a Ucrânia. E fundo esse não é só público, vai ter um capital inicial de 220 milhões de euros pela parte europeia, mas está aberto ao sector privado e a investimentos privados nesta área. Pretende impulsionar o quê? Investimentos em energia, em transportes, em matérias-primas críticas e na indústria europeia e ucraniana. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar esta nossa conversa, como é habitual, com uma frase da primeira-ministra da Dinamarca, portanto o país que está à frente da presidência rotativa da União Europeia. É uma frase de Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca, na abertura dos trabalhos do semestre dinamarquês da presidência do Conselho. E diz o seguinte: mesmo nos momentos mais difíceis podemos construir algo belo e grandioso, mas apenas se juntarmos forças e unirmos conjuntamente todas as pequenas peças. Mette Frederiksen. Doutora Ana Rita Barros, este é o penúltimo programa desta série Nós é Europa, está aí o verão, férias, é o seu último contributo também nesta série. Fica um encontro marcado para o futuro, não é? Quando retomarmos estas emissões. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua colaboração. E a si, Dona Marta, por nos ter paciência de nos ouvir semanalmente. Obrigada. Na próxima semana será o Dr. Marco Teles quem aqui estará. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Obrigada.